Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Nós vamos resolver agora mais uma questãozinha de direito empresarial, uma questão que fala sobre o regime falimentar, sobre o processo falimentar que está previsto na Lei 11.101/2005. Se você está estudando para o exame da OAB, saiba que sempre, em todas as provas, uma das 5 questões ela vai ser sobre o regime falimentar, tá? É muito provável que isso vai acontecer, porque vem acontecendo aí em todos os exames passados. Então, nessa questão que a gente vai abordar, é uma questão que caiu numa prova no exame de 2015. É uma questão muito interessante sobre a chamada impontualidade injustificada. Então, vamos lá para a tela para a gente dar uma lida na nossa questão. Olha só. FGV Exame OAB 2015. São João da Baliza Transporte Rodoviário Limitada sacou duplicata de prestação de serviços no valor de R$ 32 mil para recebimento do frete decorrente do transporte de cargas entre ela e os supermercados Caracaraí, Limitada EPP. Diante do inadimplemento do pagamento do frete, a sacadora levou a duplicata a protesto, sem aceite, com vistas a instruir pedido de falência do sacado. Com base nas informações do enunciado, assinale a alternativa correta. Letra A. Essa duplicata não aceita não é título hábil para instruir pedido de falência, ainda que protestada e comprovada a prestação de serviços. Letra B. Essa duplicata não aceita, mas protestada é título hábil para instruir o pedido de falência, comprovada a prestação do serviço. Letra C. Essa duplicata de prestação de serviços é título hábil para instruir o pedido de falência, caso esteja aceita, protestada e tenha o sacador comprovado a prestação dos serviços. E letra D. Essa duplicata não é título hábil para instruir pedido de falência do destinatário, porque o documento apropriado para a cobrança do frete é o conhecimento de transporte. Então, galera, aqui basicamente o que você tem que saber é o seguinte: nós estamos falando do direito falimentar. A gente sabe que a falência é um instituto que é aplicado quando o devedor, quando o empresário, a sociedade empresária, ele não tem mais condições de continuar a sua atividade. E aí, um dos pressupostos para que nós tenhamos a falência decretada é a chamada insolvência, tá? A doutrina de Fábio Ulloa, ela ensina muito bem isso. É chamada insolvência. Então, o que você tem que saber? Insolvência, ela ocorre basicamente quando o passivo, galera, e passivo, eu dou aula de contabilidade, são coisas que a gente estuda na contabilidade, ele é maior do que o ativo. Então, o passivo são as obrigações da entidade. Por sua vez, o ativo são os bens e direitos. Tá? Então, quando as obrigações são maiores do que os bens e direitos, nós temos aí a chamada situação de insolvência. Isso na contabilidade é chamado, pode aparecer talvez esse nome na sua prova, passivo a descoberto. Tá, mas o que eu tenho que saber além disso? Você tem que saber que a insolvência, ela não tem, no direito falimentar atual, ela não tem caráter econômico, tá? Não basta simplesmente que o passivo é maior do que o ativo, vou ter que decretar falência. Não. A insolvência no direito falimentar, ela tem caráter jurídico, tá? Ou seja, ela somente ocorre nas situações que estão previstas ali no direito, na legislação falimentar. Então, e quais seriam essas situações que acarretam a falência do devedor? Basicamente, são 3 hipóteses aí que podem acarretar a falência do devedor. Primeiro é a chamada impontualidade injustificada, tá? Impontualidade injustificada é quando você tem uma dívida e você não paga sem razão, sem relevante razão de direito. O segundo é a chamada execução frustrada, tá? Quando você teve uma execução e você não paga essa execução, você não coloca bens ali para penhora. E a terceira hipótese são chamados atos de falência. Então, que é quando você pratica atos que demonstram
que você está se dissolvendo do seu patrimônio porque você sabe que as atividades empresariais elas estão sendo levadas a cabo, elas estão terminando e a sua empresa está fracassando. Então, quando você pratica esses atos de falência, você também pode ter a sua falência aí decretada. Então, vamos lá. Então, essa insolvência, ela pode ser por impontualidade injustificada, tá bom? Ela pode ser por execução frustrada ou pode ser também pelos chamados atos de falência. Beleza. O que interessa para a gente aqui no estudo dessa aula é a chamada impontualidade justificada. Quando que acontece a impontualidade justificada, galera? Quando o devedor não paga sem relevante razão de direito, tá? Ele não paga uma obrigação sem relevante razão de direito. Quando ele não paga sem relevante razão de direito, dívida líquida. E essa dívida que ele tem, essa impontualidade, vejam, olha o que o nome diz, impontualidade injustificada. Ele está sendo impontual de maneira injustificada. Não tem uma razão a priori pela qual ele deixou de pagar essa dívida. Então, se ele não paga sem relevante razão de direito uma dívida líquida maior do que 40 salários mínimos, tá? E aqui você tem que saber, para a prova da OAB, qual é o valor do salário mínimo vigente. Porque a sua questão, a gente vai ver a questão que ela pede exatamente isso, tá? Quando ele não paga sem relevante razão de direito dívida líquida maior do que 40 salários mínimos e com o título de dívida, tá? Se é um título de crédito, se é outro título, quando ele está protestado, então você pode ter aí a falência por impontualidade injustificada. Esse protesto ele pode ser protesto cambial, que é o protesto feito nos títulos de crédito, ou pode ser um protesto especial para fins falimentar. Tá? Então, basicamente é isso. E aí, o que acontece? Imagine aí que a gente tem uma situação que é a seguinte. Alfa presta serviço aí para beta. Tá? Então, alfa presta serviço para beta. E emite uma duplicata. Emite uma duplicata para que beta aceite. Só que o que aconteceu, galera? Beta teve o serviço prestado a seu favor e não aceitou a duplicata. Simplesmente não aceitou. Falou, olha, eu não vou aceitar e não vou pagar. Não quero saber. Tá? Então, e a duplicata, a gente sabe que o seu aceite ele é obrigatório. Se houve a prestação de serviço, beta deveria ter aceitado ali, salvo o acontecimento de algumas hipóteses ali previstas na Lei 5474, que é a lei de duplicado. E aí o que aconteceu? Título venceu. E alfa protestou para que pudesse ali receber o seu valor pela via correta. Pudesse protestar isso na justiça, dar um jeito de receber. E
E aí o que acontece? Havia uma discussão doutrinária, uma discussão jurisprudencial para saber se essa duplicata, sem o aceite, mas protestada, ela seria um documento hábil para instruir o pedido de falência com base ali na impontualidade justificada. Tá? Então o que acontece? Veio o Superior Tribunal de Justiça e editou essa súmula 248, que fala o seguinte: comprovada a prestação dos serviços, a duplicata não aceita, mas protestada, é um título hábil para instruir o pedido de falência. Então, olha só, então a duplicata, se ela tiver não aceita, mas se ela tiver protestada e se houver a comprovação da prestação de serviço, ela pode sim instruir ali o processo de falência. Ok? Então vejam aí, gravem novamente essa súmula 248 do STJ, porque ela é muito importante. Comprovada a prestação dos serviços, a duplicata não aceita, mas protestada é um título hábil para instruir o pedido de falência. Agora vamos para a nossa questão, olha só. São João da Baliza Transporte Rodoviário sacou duplicata de prestação dos serviços no valor de R$ 32.000 para recebimento do frete decorrente do transporte de cargas entre ela e supermercados Caracaraí. Tá? Diante do inadimplemento do pagamento do frete, a sacadora levou a duplicata a protesto, vejam, sem aceite, com vistas a instruir pedido de falência do sacado. Com base nas informações do denunciado, assinale a alternativa correta. Então, a primeira coisa, vejam, não houve ali o pagamento por parte do supermercado. Tá? Então, a gente está ali no caso, numa hipótese, que aparentemente é uma impontualidade justificada. Não pagou sem relevante razão de direito uma dívida que tinha, né, firmada ali com base no contrato de transporte, maior do que 40 salários mínimos. Vamos ver. A gente sabia que essa questão ela foi em 2015. Em 2015, o salário mínimo era 788. Tá? 788, a gente falou que são 40 salários mínimos. Isso aqui totaliza o valor de 31.520. Então, a nossa dívida no valor de R$ 32.000, ela é superior. Então, caso as outras hipóteses estejam aceitas, esse valor é sim plenamente possível para que a gente possa instruir o pedido de falência, tá bom? Então, olha só, essa duplicata não aceita, não é título hábil para instruir o pedido de falência? Errado, tá? Ainda que protestada e comprovada a prestação de serviço, tá errado, galera. Letra B. Essa duplicata não aceita, mas protestada, é título hábil para instruir pedido de falência, comprovada a prestação de serviços. Então, esse aqui é justamente o nosso gabarito, tá? Esse é o nosso gabarito. Letra C. Essa duplicata de prestação de serviços é título hábil para instruir pedido de falência, caso esteja aceita, protestada e tenha o sacador comprovado a prestação de serviço. Errado, tá? E letra D, essa duplicata não é título hábil para instruir pedido de falência do destinatário, porque o documento apropriado é o conhecimento de transporte. Está incorreto. Então, levem aí para a prova de vocês esse entendimento, que é muito importante, tá? Gravem essa súmula 248 e quais são as hipóteses aí, quais são os requisitos para que seja requerida a falência por causa de impontualidade justificada. Um outro detalhe que eu esqueci de falar é que esse valor de 40 salários mínimos, os credores eles podem se juntar para que esse montante ele seja atingido. Tá bom? Então, basicamente, era isso que a gente queria falar nesse vídeo. Agradeço aí a presença de todos. Espero que tenham gostado. Tá? Se tiverem alguma dúvida, podem nos enviar aí pelas diversas redes sociais. Estamos sempre à disposição para atender vocês, galera. Agradeço novamente. Um abraço. Até a próxima.